Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. A minha tradução é bem atualizada, mas o sentido é o mesmo. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura, por favor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Suas instruções foram estas: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita. E quem rejeita vocês também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 70 voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrai-vos, porque os seus nomes estão registrados nos céus. Podeis assentar. Muito obrigado. Queridos, eu quero expressar minha gratidão, porque temos amigos aqui e é bom revê-los. Sueli Lima, o Israel, Marcelo Dias, Fabiana. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que como sempre é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Nós, através de nossa veste da cor da gravata, vestido da Luana, ela pediu para eu falar às irmãs: se cuidem, se cuidem. Por 3 anos consecutivos, no mês de outubro, especificamente dia 17, a Luana fez cirurgias. Algumas por atraso em consultar, outras porque Deus permitiu, e outra Deus mudou o diagnóstico. O médico disse é maligno, e Jesus alterou tudo, e depois o médico disse não sei o que aconteceu, não é o meu primeiro diagnóstico. A primeira pergunta que Eliseu mandou Geazi fazer àquela mulher em 2 Reis capítulo 4 foi: vai bem contigo? A segunda pergunta foi: vai bem com teu marido? A terceira pergunta foi: vai bem com teu filho? Primeiro você
você se cuida para provar que ama. Você não cuida dos outros abrindo mão de você para provar que ama. Você ama os outros, minha irmã, quando você cuida de si mesma. Então não fique esperando Deus fazer milagres, porque ainda que nem toda providência seja milagrosa, o que importa é que toda providência é divina. Então Deus pode te curar através de um médico, através de um remédio. Tudo é graça, tudo é para a glória de Deus. E um dos defeitos das virgens tolas foi que elas deixaram para depois o que deveria ser feito antes. O noivo chegou e a Bíblia diz que elas foram comprar o azeite, então elas sabiam onde comprar. A Bíblia diz que elas foram comprar o azeite, então elas tinham dinheiro para pagar pelo azeite. Mas elas procrastinaram, deixaram para depois o que já deveria ter sido resolvido. Então, se cuidem, minhas irmãs. Vocês são protótipos de Deus na terra. Assim como Deus cuida, as mulheres são exemplo de cuidado na terra. E para você continuar cumprindo essa missão, você precisa cuidar de si mesma a cada vez mais. Amém? Ficou bom, amor? Louvar a Deus pelo Eliseu filho, né, amor? Hã? Ele tá de rosa também? É só nesse dia que ele vai usar rosa, tá, amor? Queridos, nós estamos diante de um texto missionário, porque estamos em um evento missionário. Eu digo evento porque é externamente alcançável, vai além do culto, vai além da nossa reunião. Então, não tem como. Quantos dias esse congresso, pastor? 8 dias. Não tem como você participar 12 cultos, 8 dias de congresso, e você não sair daqui consciente, pelo menos, do que é a missão. E quem sai consciente do que é missão, eu tenho plena certeza absoluta, sem medo de errar, que você também sai com consciência da sua chamada. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, Jesus está enviando 70 dos que lhe seguiam, de 2 em 2, para que mais cidades fossem alcançadas. E quando eles obedecem após ouvir as instruções, tem resultado. Nós pentecostais somos criticados pelas nossas manifestações, no louvor, na palavra, ou até contando testemunhos. Mas o que a gente não esquece é que só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde Deus lhe arrancou. Então eu não posso criticar seu modo de adorar se eu não sei de onde você saiu. E eles vêm com muita empolgação. Senhor, está escrito que eles vieram exultando, regozijando, com alegria. Até os demônios nos submetem. Por que a expressão até os demônios? Porque desobediência é coisa de demônio. E eles são rebeldes. Eles são desobedientes. Então isso é assustador. Até os demônios se nos submetem pelo seu nome, pela sua autoridade. Perceba que eles não dizem pela autoridade deles. Eles disseram pela sua autoridade, em seu nome. A expressão os demônios se submetem a nós pelo seu nome eles reconhecem que ao repreendermos é como se fosse o próprio Senhor falando e repreendendo-os. Porque você nunca pode usar o nome de Jesus para falar o que Jesus não falaria. Você não pode usar o nome de Jesus para fazer o que Jesus nunca faria. Você não pode orar em nome de Jesus pedindo aquilo que Jesus nunca quer falar, não, né? Pediria. Então isso é orar em nome de Jesus. Tem um mercadinho na esquina da minha casa. Se eu disser a alguém, pega lá um sabão em pó para mim. Pastor Eliseu mandou pegar um sabão em pó. Tá bom, tá aqui. Pega lá uma Coca-Cola. Pastor Eliseu mandou pedir uma Coca-Cola. Tá aqui. De repente essa pessoa chega lá e diz, Pastor Eliseu pediu uma 51. A moça vai dizer, Pastor Eliseu, não. Por quê? Ele não pediria isso. Então você não pode pedir em meu nome aquilo que eu não pediria.
Então orar em nome de Jesus não é uma varinha mágica de conseguir o que você quiser. Orar em nome de Jesus é se submeter ao caráter de Cristo e saber se Cristo pediria o que você está pedindo. Então eles dizem aos demônios: em nome de Jesus saiam. E os demônios dizem: Jesus expulsa nós. E o que eles estão fazendo, Jesus faria. Então é melhor a gente vazar. Então eles voltam e testemunham. Que lindo, eles vão e vêm. Eles têm o endereço, mas eles têm um ponto de apoio. Eles têm o envio, mas eles têm eles sentem a obrigatoriedade de voltar e prestar contas. Eles precisam trazer um relatório. Então eles voltam com alegria e regozijo, dizendo: até os demônios se nos submetem ao seu nome. Aí Jesus diz: legal, se alegrem com isso não. Aí você diria: pastor frio, hein? Eu vou fazer a obra missionária, eu chego empolgado, dizendo que até os capetas eu consegui expulsar. Aí ele diz: se alegra com isso não. Jesus transfere a alegria que está no coração dos discípulos para uma alegria superior. E é aí que ele conclui o texto dizendo: alegrai-vos, porque o vosso nome está registrado no céu. E foi assim que aconteceu. Esse mesmo Jesus que corrige a alegria neles se alegra com uma alegria superior. No versículo 21, naquele momento Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo. É aqui a diferença entre pentecostais bíblicos e não. Nós nos permitimos ser tomados de alegria pelo Espírito Santo. E Jesus disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque ocultastes estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes, e revelastes aos que são como crianças, porque foi do teu agrado fazê-lo assim. Eles estão se alegrando por demônios que foram expulsos, e Jesus está dizendo: a alegria é aceitável, porém imatura. Porque a maior alegria no reino de Deus não é você reconhecer o que você fez para Deus. A maior alegria no reino de Deus é você se alegrar pelo que Deus fez por você. Escreveu o seu nome no livro da vida. Aí no 23 ele diz assim aos discípulos: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Então quem sabe eles estão se entristecendo, e Jesus diz: calma, apesar da minha correção, vocês estão tendo o privilégio de ser instruídos pelo próprio Deus encarnado. Privilégio esse que profetas e reis não tiveram. Privilégio nós temos que profetas e reis também não tiveram. Porque todos eles tiveram o Espírito sobre eles. Nós temos o Espírito em nós. Eles tinham os profetas, a Torá. Nós temos 66 livros. Então a gente precisa se alegrar sim, porque Deus fez com a gente além do que muitos daqueles homens foram. Deu para entender até aqui? Diga amém. Esse é o contexto do texto lido e o motivo da correção de Jesus a obreiros empolgados. Agora, algumas lições eu preciso dividir com vocês. Em primeiro lugar, Jesus os envia aonde ele vai chegar. Capítulo 10, Jesus os envia de 2 em 2 a lugares que ele planejava ir. Isso quer dizer que os discípulos chegaram ali, fizeram a obra missionária ali, depois fisicamente ali Jesus chega.
Isso é obra missionária. Isso é missão. O quê? Fazer, chegar, fazer para que Deus faça, chegar para que Deus chegue. Jesus disse: vão, que depois eu vou. Façam, que depois eu faço. Então, há muitos lugares que Deus já trabalhou e eu quero ir. Isso é bom, mas o peso da obra missionária é esse. Ninguém evangelizou ali. Eu ouvi a irmã dizer que alguém disse a ela: ninguém nunca vem aqui. E alguém disse: a providência de Deus vem através de vocês. Então Deus chegou com alguém indo. Então, se é obra missionária, o missionário vai, aí a obra de Deus chega lá. Porque onde o missionário chega, ali está um campo missionário. Onde o homem de Deus, a mulher de Deus chega com o amor no coração, que é o propósito missionário, Jesus chegou nessas cidades depois que os discípulos por elas passaram. Então eles chegam para Jesus chegar. Existem situações em nossa vida, em nosso ministério, que Deus vai chegar depois que eu chegar. Deus vai reagir. Então eu preciso agir. Ele abençoará a colheita depois que eu plantar. Ele responderá depois que eu clamar. Ele vai salvar depois que eu pregar. Então, na obra missionária se tem essas experiências. Eles chegam para Jesus chegar. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus os enviou de 2 em 2. Quantos? 70. 2 a 2. 70 era simbólico para os judeus. Em Números capítulo 11, foi o número dos anciãos eleitos para ajudarem Moisés. Era também o número do Sinédrio, a cúpula religiosa em Israel, no tempo de Cristo. Como também o número das nações, em Gênesis 10. Lucas, quando fala, registrando que Jesus enviou 70, ele está repetindo, mostrando que o projeto da salvação é universal, porque são 70 nações na terra. Através dessas 70 nações que em Gênesis 10, eu vou esperar os irmãos saírem, só para eu não me perder aqui, mas fiquem à vontade, eu sei que vocês têm compromisso. Pode olhar para mim agora, diga amém. Quando em Gênesis 10 nós temos 70 nações, ali está o projeto de que através daquelas nações, o mundo estava ali representado por eles. Então, quando Jesus envia 70, há uma profecia de que o que começou em Gênesis, Jesus ainda faz parte desse projeto de alcançar o mundo com a obra missionária. É uma prova da perspectiva universal do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então ele envia de 2 em 2, são 70, um número simbólico para os judeus, e ele envia de 2 em 2, por quê? Porque a obra missionária não se faz sozinha. Obra missionária é quando eu reconheço que preciso de alguém. Obra missionária é quando nos submetemos às críticas, é quando nos submetemos a entender que lá na frente alguém pode até passar em rosto e dizer: eu fiz por você, eu ajudei você, e o que você fez por mim? Quando na realidade eram 2 fazendo pelo reino e não um fazendo pelo outro. Quando eu deixo de ser quem sou na obra de Deus, porque alguém não fez o que eu pensei que ele faria, então na verdade eu nunca fui originalmente aquilo que Deus me chamou para ser. Eu preciso cumprir a minha missão, ainda que alguém ingrato comigo seja. Eu preciso continuar, ainda que alguém pare. E se eu for, quem envia de 2 em 2 sabe que eu não consigo sozinho. Então ele vai levantar alguém para me ajudar. Quem me
enviou sabe que eu preciso de você e você precisa de mim. Então por isso ele envia de 2 em 2. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, quem está de pé levanta aquele que caiu. Então o missionário vai, a gente sustenta. O missionário abre, a gente mantém aberta a porta que o missionário abriu. A obra missionária é feita de 2 em 2. Terceiro lugar, Jesus diz no versículo 2. Eu gostaria muito que você repetisse o que eu vou falar. Diga, indo eles, disse-lhes Jesus. Perfeito. Indo eles, disse-lhes Jesus. Quem está indo? Diga os discípulos. Discípulos. Indo eles, disse-lhes. Então Jesus está falando para quem? Para quem? Para os discípulos que estão. Então esse versículo 2 não é geral. Pega aqui. Esse versículo 2 não é para qualquer pessoa. Porque a gente acostumou, bora fazer o congresso missionário, bora. Aí começa o culto cantando o hino de vingança. A vitória é minha, meu inimigo está derrotado, eu sou vencedor. Aí o irmão que não conseguiu comprar fiado a coxinha na cantina diz, é aquela irmã da cantina, minha inimiga, filha do cão. O irmão que não deixou estacionar ali na frente. Porque os irmãos não conseguem separar as coisas, que o inimigo de nossas almas são os demônios, mas transferem para os nossos irmãos. Mas não se canta como foi cantado aqui, cruz, sangue, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus sara, Jesus, gratidão pelo que Jesus faz, mostrando aos homens que Jesus faz. E aí a gente coloca o tema, rogai ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores. Aí eu faço, mas não muito. Aí o pregador diz, fala pro seu irmão, vamos orar para Deus mandar mais missionário. Jesus, envia mesmo missionário. Envia missionário para a tua obra, Jesus. Tu acha que Jesus está escutando essa oração tua? Eu sei que você não vai responder, eu respondo, tá não. Porque quem Jesus instruiu para fazer esse tipo de oração? Os discípulos. Qual tipo de discípulo? Discípulo que vai. Eu repito. Pegou. Jesus não manda toda a igreja orar para Deus enviar missionários. Jesus manda quem está indo orar para Ele enviar mais. Então você está na Netflix, manda missionário, Jesus. Você está no seu conforto, no seu shopping, no seu passeio, na sua empresa, no seu filme, na sua novela, nas suas redes sociais. Manda, Jesus, são web crentes. Nós temos que fazer a obra, nós temos que evangelizar, nós temos que investir no reino. E você não faz nada, hipócrita. Sabe qual foi o pregador que mais pregou sobre o inferno? Jesus. E sabe o tipo de gente que influenciou Jesus a pregar sobre o inferno? Hipócrita. Toda vez que Jesus pregava sobre o inferno, na maioria das vezes tinha hipócrita perto dele. É aquele que no palco da vida assume um papel que no secreto ele não é. Então, quem tem que orar para Deus enviar mais ceifeiros? Quem é ceifeiro? Quem tem que orar para Deus enviar mais missionários? Quem é missionário? Se você não é missionário, não fale essa oração. Não é privilégio teu. Porque só quem vai, quem tem a instrução de ir, quem recebe a ordem de ir, recebe a instrução de como orar. Enquanto eles estão indo, enquanto eles estão fazendo, Jesus diz, orem que eu vou enviar mais. Orem para que o Pai envie mais. Por quê? Sabe por quê? Porque só quem faz sabe o peso do que faz.
Então, se você nada faz, para que interceder se você nunca sentiu o peso daquilo que outro faz? Então, só quem faz sente esse peso. Ô Senhor, manda mais. Porque quanto mais eu prego, eu vejo que é necessário mais pregadores. Quanto mais eu invisto, eu sei que é necessário mais investidores. Quanto mais eu planto, eu sei que é necessário mais semeadores. Quanto mais eu ganho almas, eu reconheço que é mais necessário mais ganhadores. Porque eu senti o peso da missão, Senhor. Então manda mais. Manda mais. Segundo, por que quem vai ora? Primeiro, porque só ele sente o peso. Então quem nada faz não pode interceder para Deus mandar mais. Porque você só quer peso para os outros e nada para tu. Então primeiro você faz alguma coisa. Aí depois você intercede pelo Deus que pode fazer qualquer coisa. Agora, segundo lugar, por que só quem vai deve orar para que ele envie mais? Ele enviou quantos ao todo? 70. Em 2. Ou seja, só nós dois aqui. Olha o que Jesus está corrigindo. Esse ore para que o Pai mande mais. Então chegou 2 aqui. É só nós, tá? Nós manda aqui. E nós manda ali. E nós manda lá. E nós manda ali também. É só nós. Centraliza em nós. Aí Jesus diz: nananina não. Não pense que a obra missionária se baseia em você ou em vocês. Peça para ele enviar mais, porque no campo missionário sempre tem espaço para mais 1, para mais 2, para mais 10. Então nunca pense que você é o único, porque quando Moisés disse: eu quero morrer, Deus disse: o Espírito que está em ti pode capacitar mais 70. Quando Elias disse: só sobrou eu, Deus disse: eu reservei 7.000. Jesus apareceu a 500, só sobraram 120. O diabo, quem sabe, o diabo disse: ih! 1 Coríntios 15, conectado a Atos 1. Ele ressuscitado, assunto aos céus, 500 crentes. 10 dias de oração, só sobrou 120 crentes. O projeto faliu. Aí Pedro prega, quase 3.000 almas para Jesus. Essa é a obra missionária. Quando eu rogo, pastor Marcelo, para Deus enviar mais missionários, eu estou dizendo: eu não sou o único pregador. Quando eu oro, pastor Wagner, quando nós oramos, quando o Senhor ora: Senhor, levanta mais missionários, levanta mais profetas, tu está dizendo: eu não sou o único representante da obra missionária do Brasil. Não é por mim, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Alguém pode levantar a mão e dar glória a ele? Então eu preciso orar para que ele levante mais, porque eu sinto o peso da chamada. E eu preciso orar para que ele envie mais, para que eu saiba que a obra não é centralizada em mim. Existem mais pessoas que podem fazer melhor do que eu fiz. Existem pessoas que podem chegar mais longe do que eu cheguei. Só missionário tem esse coração, irmão. Se nós tivéssemos esse coração, brigaríamos menos por poder na igreja. Brigaríamos menos por cargos na igreja. Fazemos fila para assumirmos cargos e posições de destaque. Porque a gente não faz fila para o evangelismo, para o cuidado das almas, para o carnê missionário. Em quarto lugar, Jesus diz assim, versículo 3: eu envio vocês como cordeiros para o meio, ou no meio, não é para, é no meio dos lobos. Jesus nunca envia lobo para o meio dos cordeiros. Quem Jesus envia é cordeiro para o meio, no meio, para trabalhar entre
lobos. Chegou pregar, cantar e descobri que é lobo. Então não foi Jesus que enviou. Porque na obra missionária, irmão, alguns Deus diz: se ofereça. A quem enviarei? Aí ele diz: eu me entrego, eis-me aqui. Mas tem outros que dizem: eu vou. Jesus ele diz: não, calma, fica aí um pouquinho. Eu tenho que transformar você em cordeiro primeiro. Porque eu nunca envio o lobo para o meio dos meus cordeiros. Então, pastores do Brasil, me escutem, cuidado com os lobos que vem disfarçado de pastores para tragar suas ovelhas. E por que eles são lobos disfarçados de pastor para tragar ovelha? Porque eles nunca querem passar pelo processo de primeiro ser ovelha para depois se tornar pastor. Nunca foram pastoreados, nunca sentaram na escola dominical, só porque bomba postando linguinha nos stories, só porque bomba na internet comprando seguidor, só porque bomba na internet postando vídeos isolados de grito: receba, 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 só porque bomba na internet com 1 ou 2 mensagens decoradas que pregam em todas as igrejas o ano inteiro, não sabem o que é cear, não sabem o que é ser pastoreado, não tem um referencial espiritual, não tem pastor, não tem um referencial geográfico, não sabe onde congrega. É lobo! Jesus não os enviou. Eles se ofereceram. Porque primeiro, na obra de Deus é assim. Foi assim com Samuel, 1 Samuel 16, vem a mim e eu te enviarei. Foi assim com Moisés, Êxodo capítulo 3, vem a mim e eu te enviarei. Foi assim com os discípulos, Jesus orou a noite inteira, chamou a si os discípulos e depois disse: vão. Ninguém pode chegar na igreja sem antes passar por Jesus. Não pode. Então, se está como pastor, sem nunca ter sido cordeiro ou ovelha, é lobo, querendo tragar o rebanho. Mas na obra missionária, Jesus envia cordeiro para o meio dos lobos. Por quê? Porque Jesus veio como? Então ele só envia alguém que é como ele. O que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o batizador. O que João, o apóstolo, disse em Apocalipse capítulo 5? Virei-me para ver o leão, mas eu vi o Cordeiro sentado no trono. É ele o Cordeiro. E como que ele nos envia? Como Cordeiro, ou seja, você precisa ter o caráter de Cristo para fazer a obra de Cristo. Se você não tem o caráter de Cristo e está tentando fazer a obra de Cristo, você é um instrumento de Satanás disfarçado no meio do povo de Cristo. Você não, até eu, se não tiver, eu sou. Nós. Então eu envio, olha só, Jesus envia quem é como ele. Eu envio vocês como cordeiro para o meio de lobos. Entre os lobos, vocês vão fazer a obra missionária. Eu ensino o que sei e reproduzo quem sou. Então, o jeito que eu tratar o pastor Wagner aqui, eu estou representando o meu pastor. Porque o líder representa o que é. Então, onde eu chego, eu honro a igreja onde congrego ou mancho o nome de meu pastor? Cada missionário enviado pelo projeto AME representa o AME. Se alguma coisa der errado lá, vão criticar o AME. Mas na realidade a culpa é do missionário que não reconheceu que quando ele é enviado, ele está reproduzindo quem o enviou. Então se Jesus te enviou, ele está dizendo: você é como eu sou, então você fará obras como eu fiz. Ele não diz: eu estou enviando o cordeiro para o meio de cordeiro.
Eu estou enviando para fazer minha obra cordeiro em meio aos lobos. Por quê? Porque a obra missionária não é para covardes. Vão tentar te tragar pela crítica. Vão tentar te tragar pelas comparações. Vão rasgar o folheto na sua cara. Eu já preguei igreja que o pastor aqui atrás disse: mentira! Eu já preguei igreja que o sonoplasta falou no microfone de lá: tu grita muito. Eu já preguei cruzada evangelística que homens saíram do bar para tentar me agredir à direita do palco. Eu já preguei cruzada evangelística que jogaram sacola de fezes. Porque o que eu prego dentro, eu prego fora. Nós, ministros de Deus, sofremos com vídeos isolados, mal interpretados. Então, se você é covarde, Jesus não envia você. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu envio vocês como cordeiro no meio dos lobos. Não levem dinheiro, nem bolsa, nem par de sandálias extras. Não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Jesus está dizendo: não se desliguem do projeto. Porque muita conversa pelo caminho atrasa a sua ida. Não levar a bolsa e o dinheiro é a cultura do envio. Vão receber vocês e vão sustentar vocês. Versículo 5: quando entrarem numa casa, primeiro digam que a paz de Deus esteja nessa casa. Por favor, diga casa. O versículo 8 diz: quando entrarem numa cidade, me ajude, diga cidade. Então entenda que como é lindo o projeto missionário. Primeiro, Jesus envia-nos onde Ele vai ainda trabalhar. Segundo, Jesus ensina a oração do missionário, porque ele sente o peso. Terceiro, Jesus envia de 2 em 2, porque a obra missionária não se faz só. Quarto, Jesus envia cordeiro em meio aos lobos, nunca o contrário. Quinto, a obra missionária é familiar e urbano. A gente olha para o prédio que chama de templo. Então aqui eu prego, aqui eu sou missionário. Aqui eu toco, aqui eu sou missionário. Aqui eu canto, aqui eu sou missionário. Aqui eu dou a bênção apostólica, aqui eu sou missionário. Mas no texto missionário de Lucas 10, a obra missionária é feita nas casas e na rua. Dá nem para pedir glória, né, irmão? Então entra primeiro na casa e ministra paz ali. Olha essa estratégia. Quem lê Bíblia sabe. Atos e as cartas que os lares foi começar a obra missionária no lar. Foi uma estratégia importante para o crescimento das igrejas. Ainda hoje igrejas crescem quando os lares abrem portas para amigos e vizinhos, a fim de que ouçam a palavra do evangelho. Então, para que você se alimenta no domingo com a pregação? A mensagem que você recebe no domingo, em algum momento você precisa pregá-la em sua casa. Só que você só leva do culto para casa o problema. O pastor que falou de dinheiro, o pastor que falou de política, a irmã que cantou num tom que você não gostou. E você vai criticando o evangelho, a igreja e a obra, e seus filhos estão no banco de trás. E assim eles vão crescendo com ódio de igreja, com ódio de pastor.
Lá na frente você vai querer fazer campanha para eles voltarem para Jesus. Quando pelas suas palavras eles se distanciaram de Deus. Porque você não entendeu que seu primeiro campo missionário é sua casa. Que antes de você querer pregar para a noiva do Cordeiro no púlpito, marido, você precisa saber como trata a sua esposa na cama. Antes de você querer desejar o púlpito, você precisa sentar-se com seus filhos à mesa. Antes de você querer a igreja a noiva do Cordeiro ouvindo você, saiba como em casa cultuar com sua família. Nós precisamos olhar para os lares, para as casas, para famílias como bases missionárias. Porque o diabo destruindo famílias, ele deturpa a sociedade e silencia a igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Então Jesus diz: vão de casa em casa. Naquele dia, irmão, imagine comigo, entra no texto. Naquele dia, 35 lugares receberam 2 instrumentos enviados por Jesus, 2 discípulos cheios do Espírito Santo. Você imagina o que Deus tem para fazer na tua casa também? A bênção de Deus visitará a sua família, a salvação de Deus visitará nosso lar. Oi, quem é você? Eu sou Pedro, eu sou João. O que vocês querem? Jesus, o Salvador, nos enviou aqui para orar na sua casa, para pregar na sua casa. Então quem vai entrar hoje não são os apóstolos de Deus. O Deus dos apóstolos entra na tua casa para salvar. Eu falo em você da glória, para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Entra na minha casa, Jesus. Já entrei, então fica aí. Que tem uns crentes abestalhados. Não, minha casa está muito bagunçada, tem que resolver umas coisas lá em casa para eu entregar para Jesus, lá de ser bestalhado, irmão. Fala: Jesus, está bagunçado, entra, arruma do jeito que o Senhor quiser arrumar. Deixa minha casa como um altar para ti. Em que eu preciso mudar? Em que eu preciso melhorar? Então a obra missionária começando no lar, de casa em casa, e eles chegam dizendo: que a paz de Deus esteja nessa casa. Aí Jesus diz assim, se eles forem gente de paz, a bênção permanecerá lá. Qual bênção? Essa bênção: paz esteja nessa casa. É assim que eu abençoo a minha casa, falando. É assim que as famílias são abençoadas, por palavras. Você acredita que em vez de quando eu e minha esposa senta e coloca desenho lá de bebê? A gente precisa saber hoje o que Eliseu filho poderá assistir amanhã. Pelo culto doméstico que a gente faz, Eliseu não gosta de assistir outro desenho a não ser Missão Harpa, que são os hinos da harpa. Pelas palavras, as músicas que tocam na sua casa, a leitura da palavra em voz audível na sua casa, na nossa casa. Paz esteja nessa casa. E Jesus disse: a bênção vai permanecer lá, se gente de paz estiver lá. Então eu me torno semelhante ao que você ministra na minha vida quando eu recebo o que você ministra para a minha vida. O que eles ministravam? Paz. Aí Jesus disse: se for gente de paz, a paz permanecerá nele. Então a família tem que se abrir para a mensagem do evangelho, que é a mensagem da paz. Mas no versículo 8 Jesus diz assim: quando entrarem numa cidade. Então, pastor Wagner, a obra missionária é assim: começa na casa e alcança a cidade. Ame, luz das nações. E um meio de você ser uma bênção para as nações é você começar sendo bênção na igreja onde tu congrega, irmão. Então a cidade precisa ser influenciada.
E como que a minha cidade será influenciada? Quando eu consigo conectar culto com cultura. Culto influencia na cultura. Deus colocou isso no meu coração um tempo atrás. O culto precisa influenciar na cultura. Qual era a cultura em Israel? Glória a Baal. Aí Elias diz, vamos fazer um culto público. Levanta altar, ora, Deus responde com fogo. Depois do culto de Elias, a cultura mudou. Todo Israel prostrou-se dizendo, só o Senhor é Deus. Qual era a cultura em Babilônia? Adorar outros deuses. Nabucodonosor disse, já que essa é a cultura, está aqui a estátua de ouro. Todos se prostrem, porque é a cultura. Misael, Ananias e Azarias disseram, tu tens a tua cultura, mas a tua cultura não pode influenciar no meu culto. Então a gente não cultua outro Deus, a não ser o Deus invisível, porém real. Depois que o milagre aconteceu com esses três que quiseram manter o culto e não se amoldarem à cultura, a cultura muda. Por quê? Porque o próprio Nabuco faz um decreto que tem que entrar para a cultura. Todos tremam e temam perante o Deus de Misael, Ananias e Azarias. Esse é o verdadeiro Deus. Então qual é a cultura lá fora? Destruição da família. Mas o nosso culto muda a cultura. A família é um projeto de Deus. Então a cidade tem sua cultura, a igreja tem o seu culto. Não é a cultura lá fora que vai influenciar o nosso culto aqui dentro. Mas o culto que eu faço aqui reflete lá fora e eu influencio a cultura lá fora, provando que só o meu Deus é digno de honra, glória e louvor. Então a cidade é alcançada quando uma igreja é estabelecida, quando um missionário chega. Vidas precisam ser alcançadas lá fora. Mas pastor, e quando a cidade rejeita o evangelho? Olha que coisa linda. E quando a cidade rejeita o missionário? Jesus diz, versículo 10, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. Se a cidade se fecha para missionários, escute isso por favor, se a cidade se fecha para missionários, aí você diz assim, rapaz, o povo ali é coração duro. Às vezes é o próprio Deus que os endurece para maior juízo sobre eles. Rejeitaram tanto missionários que Deus diz, não mando mais. Eu não dou pérola para porco. Eu não dou coisa sagrada para cão. Tirem o pó dessa cidade das vossas sandálias. Eu lhes garanto, 12, que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Isso é muito pesado. Você lembra o que o Senhor fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu. Fogo e enxofre, mau cheiro. Destruiu. E aquele povo, ainda do Hades, aguardam o juízo final. E no juízo vai ter diferenças de punições. Então olha o que Jesus diz. No dia do juízo a sentença contra Sodoma será menor do que contra qualquer cidade que rejeitar 2 missionários, um missionário, qualquer cidade que tentar fechar uma igreja. O juízo será maior. Pergunta para mim por quê? Irmão, se Sodoma sofreu o que sofreu com um justo chamado Ló nela, imagine o Brasil, que tem igreja em toda esquina, que é um celeiro missionário. Como será o juízo de Deus sobre essa nação naquele grande dia?
Sodoma não tinha quantos? Sodoma tinha um pregador. Nós tivemos quanto aqui nesse congresso? 12. Só nesse congresso? Sodoma tinha um pregador, uma mensagem. Sodoma será destruída. Quantas Bíblias o Brasil já recebeu? Sodoma tinha uma família que poderia, por acaso, representar Deus. Quantas famílias tem nessa nação dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, e mesmo assim o Brasil rejeita. Ai de ti, nação brasileira. Ai do Brasil. Ai da cidade. Ai da rua que rejeita aqueles a quem Deus a eles enviou. Quando Jesus acaba de dar essa instrução, eles vão. E quando eles chegam lá para instituir o reino de Deus através da mensagem das curas, demônios são expulsos. Aí os irmãos sabem, eles voltaram com alegria e Jesus disse: calma, a maior alegria não é demônios saírem, é vocês entrarem. Por quê? Porque os demônios saíram e eles disseram: temos dom. Só que Jesus disse: antes se alegram porque vosso nome está escrito no céu. Porque tem muita gente que faz demônio sair, mas não vai entrar. E tem muita gente que usa o nome de Jesus para expulsar demônios, mas o nome dele não está escrito no livro da vida. Porque ele pensa que o dom de ministério é salvação. E não é. Salvação é dom. Dom não é salvação. Eu repito, salvação é um dom, é um presente, mas dom não garante salvação. Então primeiro seja salvo, se alegre porque seu nome está lá. E Jesus conclui assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus está dizendo: enquanto vocês estavam pregando, vocês estavam pensando que alguns demôniozinhos estavam sendo expulsos. E vocês se alegram por isso. Eu vi a queda foi do capetão. Todo projeto satânico cai por terra onde chega um missionário corajoso com o nome de Jesus. Oh, aleluia. Então nós temos a alegria corrigida. Não se alegrem pelos dons, valorizem o melhor dom, que é a salvação. Se alegrem porque vosso nome está escrito lá. Eu gosto da palavra registrado aqui. A sua tradução está assim: arrolado no céu. Não é enrolado. Olha que expressão linda. Não se alegre porque demônio sai, se alegre porque você vai entrar. Como é que eu sei que eu vou entrar? Porque seu nome está arrolado no céu. Se eu falar toda a glória? Eu juro. Se eu falar toda a glória? Quando Jesus disse: se alegre porque vosso nome está arrolado no céu, ele está dizendo: fui eu que escrevi, ninguém apaga. A expressão arrolado significa carimbado, registrado, marcado. Enquanto você estiver em mim, seu nome está lá e ninguém arranca. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Moisés disse: risca meu nome. O Senhor disse: eu só risco daquele que pecar contra mim. Do livro. Há um livro que Deus permite os homens viverem. Esses Deus frustra, Deus reduz o seu tempo de vida pela sua pecaminosidade. Mas depois que Ele salvou você, resgatou você, Ele está carimbado, se alegre por isso. Você é cidadão do céu. Aí Jesus, olha só, as 3 alegrias. Primeiro, é alegria corrigida. Segundo, é alegria incentivada. Se alegre porque vosso nome está lá.
Aí Jesus se alegrou no Espírito Santo, está escrito, e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo, eu te agradeço, porque essas grandes maravilhas tu ocultastes dos grandes, dos reis, dos profetas, e revelastes a esses pequeninos pescadores. Esses simples homens que acreditaram na minha mensagem. Porque os reis e profetas viram um monte tremendo, viram fogo, viram mar aberto, mas eles estão vendo Deus encarnado, um simples homem entre os homens, falando como eles. E eles estão crendo no Deus encarnado, no Cristo entre eles, Deus em pele humana. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Eu gosto disso. O evangelho Nutella não suporta a exposição da mensagem de Cristo. A hipergraça não suporta a gente pregar as pregações de Jesus. Hipergraça mostra Jesus fazendo milagre. Hipergraça não mostra Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer espada. Hipergraça não mostra Jesus dizendo: negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se quiser. A hipergraça não mostra Jesus dizendo: o diabo está entre nós, Judas. A hipergraça não mostra Jesus dizendo a Pedro: para trás de mim, Satanás. Mostra não. Por quê? Olha como é que Jesus canta: Pai, Senhor do céu e da terra, graça te dou. Porque a hipergraça prega: Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, e tu é filho. Que bonitinho. Aí Jesus diz: Pai, Senhor. Porque depois do meu novo nascimento, eu me torno filho. Mas no processo da santidade, eu reconheço o seu senhorio. Eu não me governo mais. É Ele quem manda. Ele é o Senhor. Ele é o dominador. Ele é o soberano. Então, precisamos do evangelho equilibrado da paternidade e do senhorio. Se eu prego o evangelho da paternidade, eu digo: Ele perdoa. Mas se eu prego só a paternidade, que Ele perdoa, aí você não quer mudar de vida. Eu preciso equilibrar o evangelho da paternidade com o evangelho do senhorio. Ele perdoa, mas Ele corrige você. A igreja é dele, o povo é dele, a obra é dele, então você se submete. Ele é Pai que manda. Ele é Pai que ordena. Ele é Pai que corrige. Ele é Pai que exorta. Ele é Pai para quem se submete à sua palavra. Fique em pé comigo, por favor. Irmãos, quando eu meditei nesse texto, eu disse: meu Deus, é muita coisa errada na minha vida. Quantas vezes eu disse: toca no coração de alguém para abençoar Jesus? Por que eu não disse: toca no meu? Quantas vezes eu disse assim: se ninguém pregar, eu prego. E Jesus disse: não, é de 2 em 2. Eu reconheço, pastor, que pela intercessão da minha esposa eu estou pregando aqui hoje. A obra de Deus é assim. Quantas vezes falamos assim: Senhor, nos livra dos lobos. Aí Jesus diz: não, eu vou te enviar para o meio deles.
Sim ou não, gente? Quem foi corrigido por essa palavra, irmão? Eu fui. É 2 gumes, irmão. Tá indo para lá, mas depois bateu em mim aqui primeiro. Eu digo, eu quero ir para a igreja, eu vou fazer a obra na igreja. Aí Jesus diz, é na casa e na rua. A igreja eu te preparo para ser missionário em casa e na rua. A gente quer sair da casa para fazer a obra na igreja. E Jesus diz, não, eu te preparo na igreja para você fazer a obra na tua casa e na tua rua. Aí a gente quer pregar e quer resultado, a gente quer pregar e quer quebrar tudo, demônio, sai demônio. Eu sou o cara, e Jesus diz, não. A maior alegria não é o demônio sair, a maior alegria é você entrar no meu reino. A maior alegria não é você usar o meu nome, a maior alegria é eu registrar o teu. Pai, papai, aba, papai. Jesus diz, não, bora crescer um pouquinho, eu sou Senhor. Eu sou Senhor. Bora pedir perdão a Jesus. Solta aquela segunda que eu te pedi. Senhor, nos perdoe. Nos ajuda a orar direito. Nos ajuda a fazer as coisas para ti do jeito que o Senhor quer que a gente faça. Nos ajuda, Pai. Perdoa o meu coração, Ele te perdoa. Das vezes que errei sem perceber, mas uma coisa Muitas vezes. Mas não afaste a sua presença. Por quê? Seus frutos me fazem crescer. Vamos falar com o Espírito Santo, o Consolador, para que Ele nos perdoe, nos dê mais uma chance. Consolador, diga, não sai daqui. Não sai daqui. Meu peito dói. Meu peito dói, minha alma chora se o Senhor sair. Abre os nossos olhos. Consolador, diga, Para mora em mim. contemplarmos as maravilhas da tua palavra. Mora em mim. Sinto saudades. Sinto saudades quando estou longe de ti. Erga tua voz. Perdoa o meu coração, Ele te perdoa. Se humilhe diante desse Deus. Das vezes que errei sem Me ajuda a ser um missionário na minha casa, Jesus. Maravilha final. Mas não afaste a sua presença. Seus frutos me fazem crescer. Você vai crescer no nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Consolador, de novo. Consolador, não sai daqui. Não sai daqui. Meu peito dói. Meu peito dói. Minha alma chora. Nos enche, nos capacita, para que façamos ao seu modo a sua. Mora em mim, mora em mim. Sinto saudades quando estou Cante, crente. longe de ti. Grite, cante, implore. Perdoa meu coração. Perdoa o meu coração. Perdoa, perdoa, meu Deus. Das vezes que errei sem perceber, sem perceber. Afaste a sua presença. A sua presença. Quando a nossa alma se cansou, quem foi que nos ajudou?
intercessor, o meu ajudador, o teu consolador. Consolador, diga, mora em mim. Mora em mim. Mora em nós. Nos perdoa, Espírito Santo, porque a gente pensa que sabe, mas não sabe. A gente pensa que faz, mas não faz. Ah, Deus. Tira toda a capa de lobo. Tira tudo de lobo que sobrou em nós. E faz-nos cordeiros, aptos pela graça a darem a vida pela obra missionária. Converte-nos, ó Deus, e seremos convertidos. Traze-nos de volta ao teu plano, para sermos aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Em nome de Jesus. Eu quero saber se nós temos alguém em nosso meio que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ou alguém que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer. Tem alguém que quer Jesus hoje, você quer voltar para papai, ou você quer se entregar a Jesus hoje? Me dê um sinal, a gente ora por você, se tiver alguém. Temos alguém? Se não temos, Deus abençoe essa igreja cada vez mais. Que essa igreja missionária cresça cada vez mais. Eu me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto. Cadê o pastor? Muito honrado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço essa rica oportunidade.